29. Deus vampiro mais forte. Capítulo 281. Quem é você, pequeno bebedor de sangue? Autor, Lâmina do Crepúsculo. Esse capítulo veio de novelbeam.com. Não se esqueça de conferir o site. Damon avançou enquanto conjurava uma lança carmesim flamejante. Ao mesmo tempo, o outro fez exatamente a mesma coisa. Duas figuras, idênticas em forma, poder e fúria, chocaram-se no centro da névoa venenosa como estrelas em colisão. Suas lanças atingiram com um estrondo ensurdecedor, uma onda de choque rasgando o ar enquanto fogo encontrava fogo e sangue encontrava sangue. A força do choque se espalhou, rompendo a névoa verde e queimando a pedra sob seus pés. Damon girou, desviou de um golpe espelhado e então desferiu um golpe baixo com sua lança, apenas para o clone antecipar o golpe, bloqueando-o perfeitamente. O clone sorriu, imitando seus movimentos até mesmo com o movimento dos dedos. Era como lutar contra alguém que conhecia todos os seus instintos antes mesmo que ele pudesse agir de acordo. Você acha que está no controle, zombou o Doppelganger, atacando com a palma da mão manchada de sangue. Mas você já se perdeu. Você não passa de uma marionete agora, trilhando o caminho já forjado para você por outra pessoa. Damon grunhou ao receber o golpe, deslizando para trás. No instante seguinte, seu corpo se encheu de poder. Ele não falou mais. Falar era inútil quando ele podia transmitir tudo através de seus ataques. No entanto, isso não importava. O mesmo poder irrompeu em seu oponente. Cada ataque que ele lançava contra o sujeito voltava diretamente para ele. Era uma situação realmente desesperadora. Não havia como ele vencer. Damon sorriu. Bem, você consegue me reproduzir de um segundo atrás, mas consegue me reproduzir agora? Uma determinação fria brilhou nos olhos de Damon. Não, ele rosnou. Você não pode. Porque você é uma sombra. E eu evoluo. Ele já lutava há algum tempo e tinha várias teorias em mente sobre como se aprimorar e levar seus danos ao próximo nível. Se esta não era a oportunidade perfeita para praticar tudo isso, então o que seria? Damon se acalmou de repente e não havia mais pressa ou pressa em seus movimentos. Ele começou lentamente com os ataques de sangue. Manipulação de sangue. A nova técnica que ele recebeu. Ele mal teve a chance de usá-la. Agora ele tinha tempo mais do que suficiente para mexer nele. Usou sua experiência de vida passada e começou a conjurar um ataque após o outro usando manipulação de sangue. Ele enviou rajadas de energia sanguínea em todos os tipos de formas e tentou condensar cada uma delas com o máximo de poder que conseguiu reunir. Então, ele aprimorou suas habilidades de sombra. Conjurou sua adaga de sombra e golpeou o Doppelganger com ela. Ele levou suas habilidades de movimento e seu conjunto de habilidades de suporte de sombra ao extremo, entrando e saindo das sombras. Logo as coisas começaram a mudar. O Doppelganger tentou acompanhá-lo, imitando seus chicotes de sangue e passos de sombra, mas começou a ficar para trás. Mesmo que apenas por um suspiro. Esse suspiro era tudo que Damon precisava. Ele desapareceu nas sombras com espreita, fusão sombria e passo sombreado. Seus movimentos tornaram-se impossíveis de prever e seus ataques, erráticos. O clone ainda estava reagindo ao Damon de um momento atrás. Não aquele que estava deslizando entre dimensões de escuridão agora. Vamos mais longe, riu Damon das sombras. Seu clone de sombra emergiu e, no instante seguinte, outro clone surgiu, desta vez sua versão clone de sombra. A distância entre o real e o falso só aumentava cada vez mais. Você parou de evoluir. Eu não, disse Damon, erguendo a mão. Em sua mão girava uma lança carmesim que continha não 4 elementos, mas 5. Sangue, fogo, sombra, gelo e relâmpago pulsavam em sua mão, criando um ataque condizente com o nível de poder e a classificação de seu novo núcleo. Ela se contorcia e pulsava como um ser vivo, arcos de relâmpagos crepitando através de veios de gelo, sombras se enrolando em línguas de fogo, tudo fundido pelo poder viscoso de seu sangue. O ar se distorcia ao redor dela, o próprio espaço se curvando levemente, como se a arma distorcesse a realidade com sua mera presença. O Doppelganger tentou imitar a lança, mas a harmonia elemental estava além de sua compreensão. Muitas leis opostas. Muita instabilidade. O sombra de Damon conjurou uma aproximação trêmula, mas ela tremeu, instável, já começando a se desfazer. Os olhos de Damon brilharam como rubis derretidos. É isso que acontece com as cópias, disse ele suavemente. Elas seguem o passado. Eu vivo no agora. Ele arremessou a lança.
Este ataque não é algo que ele deveria ser capaz de fazer no seu nível. A mulher velada ofegou das sombras. Ela imediatamente reforçou a barreira ao redor do local, pois parecia que o ataque seria capaz de destruir toda a maldita estrutura do templo. O clone ergueu as mãos para se defender, camadas de magia copiada se erguendo, uma barreira de fogo, uma parede de sangue, um véu de sombras, mas se estilhaçaram com impacto como vidro atingido por um cometa. A lança explodiu, devorando o espaço onde o clone estava em um ciclone de fúria elemental. Quando a luz finalmente se apagou e a poeira baixou, nada restou. Nenhuma névoa. Nenhum clone. Apenas Damon, sozinho, queimado e ofegante, mas vitorioso. Ele se endireitou e estalou o pescoço. 5 elementos em harmonia. E esse ainda não é o meu limite. Ele deu um sorriso fraco, as veias verdes em seus braços pulsando suavemente. Ao seu redor, tochas se acenderam, e todo o templo finalmente se revelou. Ele estava agora em uma câmara semelhante à do andar de cima, só que sem altares. Em vez disso, havia uma pequena estátua de uma cobra no centro da câmara. Que macarrãozinho bonitinho! Damon soltou um longo suspiro, finalmente começando a sentir a tensão de tudo. Você ainda está por aí? Quantos testes faltam? Não houve resposta para sua pergunta. HMM. Damon franziu a testa e andou por aí. Ele então sentiu que havia algo estranho naquela câmara. Sentou-se imediatamente em frente à estátua da cobra e observou atentamente. Concentrou-se o máximo que pôde, confiando em seus sentidos primordiais para ver o que estava acontecendo. A princípio, não havia nada. Não havia nada de estranho em toda a sala. No entanto, um momento depois, enquanto ele piscava e abria os olhos, de repente, uma enorme cabeça de serpente apareceu bem na sua frente. Damon congelou em choque ao se deparar com um par de olhos ferozes e estreitos, olhos muito mais cruéis, astutos do que os do dragão. Olhos que brilhavam com uma inteligência ancestral aterrorizante que o perscrutavam, penetrando em sua própria alma, dissecando camada por camada. Quem é você, pequeno bebedor de sangue? Mostre-me tudo o que preciso ver. O coração de Damon desabou. Isso não era bom. Ele se esforçou para fazer alguma coisa, mas um poder além de sua compreensão o dominou. Ele não conseguia se mover, respirar ou sequer pensar enquanto a força agredia sua mente e repetia pensamentos e eventos um após o outro. No entanto, antes que a cobra pudesse ir longe, um estrondo profundo ecoou de seu núcleo de mana primordial, e seu sangue começou a ferver. No segundo seguinte, a cobra foi expulsa de sua mente, sem deixar sequer um resquício de sua presença. Deus vampiro mais forte. Capítulo 282. O rei venenoso. Uma resistência tão forte. Interessante. Mas desnecessária. Estou apenas curioso. Não quero lhe fazer mal. Afinal, você é meu sucessor. Damon ofegava. Mal conseguia se concentrar no que a cobra lhe dizia. Os 2 olhos ainda o encaravam com uma pressão que o sufocava completamente. Diante de tal ser, mesmo sua aura, que continha um resquício da linhagem primordial, era inútil. A criatura estava acima de tudo. Damon não se importava. Fosse o que fosse, ele não iria desistir sem lutar. Ele estava. Seus pensamentos cessaram abruptamente quando a cobra à sua frente abriu de repente sua enorme mandíbula, revelando suas inúmeras fileiras de dentes. Então, sem hesitar, lançou-se para frente e fechou as mandíbulas, levando a cabeça de Damon junto. Ou pelo menos foi essa a sensação. Damon se recuperou ao perceber que ainda estava inteiro e bem. Mas ainda não tinha acabado. No momento seguinte, uma onda inexplicável de energia surgiu dentro dele. Não era mana. Não. Não era energia sanguínea. Na verdade, não era nada com que ele estivesse familiarizado. Era. Damon entrou em transe ao sentir algo puxá-lo em seu âmago. A nova energia que invadiu seu corpo finalmente alcançou a parte mais distante de si. Um fio de algo inconstante surgiu sob os holofotes. A energia imediatamente o invadiu. Quase imediatamente, a coisinha volúvel começou a arder intensamente como um fogo que captura uma gota de óleo divino, selvagem, incontrolável e vivo. O corpo de Damon arqueou-se involuntariamente enquanto sua consciência era puxada para dentro. Ele não estava mais no templo. Estava agora em um vazio obsidiano sem limites, e em seu centro flutuava uma serpente translúcida, colossal e enrolada. O que é você, pirralho? A cobra voltou o olhar para ele. Paguei um preço alto para ficar na sua frente assim e você ainda não me revela seus segredos. Bah! Que bebedor de sangue mesquinho.
Damon piscou, sem entender o que estava acontecendo. Sua mente ficou novamente muito nebulosa. Não se preocupe. Você vai ficar bem em um minuto. De repente, você está transbordando de energia da alma. Então seu corpo e sua mente estão demorando um pouco para se ajustar. Certo, seu corpo. Deixe-me dar uma olhada no seu núcleo. A cobra sibelou. No segundo seguinte, a atmosfera lúdica mudou instantaneamente e a cobra congelou em choque. Você tem os resquícios de sangue do caos ancestral. Como isso pode ser possível? Damon e a cobra continuaram a se encarar em silêncio pelo que pareceu uma eternidade. Finalmente, a imagem da cobra desapareceu e, em seu lugar, surgiu um homem alto, moreno e bonito, com longos cabelos esvoaçantes. Seus olhos, porém, eram os mesmos olhos serpentinos que brilhavam com maldade. Damon não tinha dúvidas de quem era. O rei do veneno, murmurou, continuando a encarar o homem, atordoado. Havia uma aura em torno daquele homem que fazia qualquer um querer se submeter à simples presença dele. Sim, saudações, Bloodrinker. Meu nome é Sericar, o rei venenoso, soberano serpente do nono abismo. Ou pelo menos, eu era. Damon encarou, o caos em sua alma se acalmando lentamente como cinzas após um incêndio. Mesmo naquele reino estranho, ele conseguia sentir o poder que irradiava do homem à sua frente. Era antigo e perigoso. Fosse lá o que fosse essa entidade, ela vivera o suficiente para esquecer o significado do tempo. Você tem algo que não pertence a esta era, continuou Sericar, com o olhar penetrante. Algo antigo. Cru. Incompleto. Um fragmento do passado. Ele exalou um assobio baixo. Como aqueles velhos bandidos ainda te deixaram vivo. Ele franziu a testa e se calou novamente. Poucos minutos depois, um sorriso se espalhou pelo rosto selvagem do homem. Entendo. Então você tem um item lendário com você, ou pelo menos parte dele. MMMHMM. Deixa eu te contar uma coisa. Isso não vai acabar bem para você. A proteção frágil que você tem não é nada contra aqueles velhos malucos. Eles vão te farejar mais cedo ou mais tarde. Você precisa estar preparado. Senão, é só a morte para você, meu chapa. Damon ouviu pacientemente. Você quer dizer deuses? Sim. Há muitos e muitos deles neste vasto cosmos. E acredite, a maioria faz de tudo para impedir que outro se junte a eles. Principalmente alguém como você, eles fariam de tudo mesmo se sentissem seu cheiro. Os punhos de Damon se cerraram. Então por que você está me contando isso? Perguntou ele. O que você ganha com isso? Sericar deu um sorriso irônico. Por que mesmo? Ele andava devagar, com as mãos atrás das costas. Porque vejo o caos implorando para renascer e quero que todos aqueles velhos idiotas venham se juntar a mim no cemitério. Ele riu descontroladamente. Uma pulsação repentina percorreu o peito de Damon. Algo dentro dele se agitou novamente. Ele olhou para baixo e viu marcas tênues se espalhando por seus braços, símbolos negros, semelhantes a veias, em forma de serpentes enroscadas. O que você está fazendo comigo? Damon cerrou os dentes enquanto a dor aumentava. Dando-lhe uma chance de lutar, disse Sericar simplesmente. Não tenho muito tempo para falar com você. Mas direi uma coisa, seu sangue é uma maldição e uma bênção. Se você não o domar logo, ele o corromperá completamente e o erodirá completamente até que não reste nada de você. Tudo o que precisa de um catalisador simples e ele assumirá o controle. Você deveria saber disso depois de formar um núcleo tão poderoso usando uma gota do verdadeiro sangue de dragão. Os olhos de Damon se arregalaram ao perceber. Então aquele dragão tinha uma gota do verdadeiro sangue de dragão? Sericar riu. Escute-me. Quando der o próximo passo, tenha mais cuidado. Só avance com o que puder suportar. Quanto ao núcleo monstruoso que você já formou, posso ajudá-lo trancando temporariamente uma parte dele. Assim, seu corpo, alma e mente não serão dilacerados por essa maldita coisa. Assim que o homem parou de falar, seus olhos semicerrados brilharam e por um momento tudo o que Damon viu foram aqueles olhos antes que uma dor ofuscante o atingisse. Deus vampiro mais forte. Capítulo 283. É bom estar de volta a Sericar Hill. Escute-me. Quando der o próximo passo, tenha mais cuidado. Só avance com o que puder suportar. Quanto ao núcleo monstruoso que você já formou, posso ajudá-lo trancando temporariamente uma parte dele. Assim, seu corpo, alma e mente não serão dilacerados por essa maldita coisa. Assim que o homem parou de falar, seus olhos semicerrados brilharam e, por um instante,
Tudo que Damon viu foram aqueles olhos antes que uma dor ofuscante o assaltasse. Sua própria fundação, o núcleo que ancorava seu ser, estava sendo dividido, selado, enjaulado. A voz de Serikar retumbou novamente, calma e serena. Aí está. Apenas um limitador temporário. Você ainda terá acesso ao seu poder, mas não de uma só vez. Pense nisso como uma comporta. Você não precisa de um tsunami toda vez que respira. Precisa. A dor recuou como uma maré, deixando para trás um silêncio trêmulo. Damon caiu de joelhos no vazio, ofegante, encharcado de suor. E ainda assim, ele não se sentia mais fraco. Não, era o oposto. Pela primeira vez desde a formação de seu núcleo monstruoso, ele se sentia contido. Equilibrado. Seu sangue não fervilhava mais incontrolavelmente. Seu mana não uivava como uma tempestade em uma garrafa. Algum tipo de runa dançava ao redor de seu núcleo de mana primordial, colocando-o sob seu controle. Você vai me agradecer depois. Não sei quanto tempo vai durar, mas deve te dar tempo suficiente para colocar sua alma, corpo e mente em ordem, disse Serikar, dando de ombros, sua imagem já começando a se dissolver em fiapos de névoa tóxica. Só não morra antes de nos encontrarmos novamente. E quando isso acontecer, traga-me o caos. Traga-me o tipo de loucura que reescreve o próprio destino. Com isso, Serikar desapareceu completamente, e Damon retornou ao mundo físico. Ele ainda estava ajoelhado no templo, e a estátua da cobra estava rachada e desmoronando ao seu lado. A mulher velada ficou ansiosa ao ver o estado da estátua. O que aconteceu? Como ela rachou? Ela correu para a frente enquanto Damon ofegava e agarrava o peito, a respiração ofegante como se tivesse acabado de se afogar e ressurgir. A cobra. Não era uma estátua, disse Damon com a voz rouca, mas firme. Era ele. Serikar. Ele estava lá dentro. Ou um fragmento dele, pelo menos. Os olhos da mulher velada se arregalaram sob a máscara de seda. Impossível. Você conheceu meu mestre. Seu olhar se desviou de Damon para a pedra em ruínas, e então para os tênues traços de energia venenosa que ainda brilhavam no ar como auroras verdes. Mestre. Ela se curvou silenciosamente. Damon levantou-se trêmulo, soltando um longo suspiro. Em seu núcleo, as runas ainda pulsavam suavemente, selvagens e estranhas, mas estranhamente reconfortantes. Seu corpo, de alguma forma, parecia mais calmo. Não mais à beira de se despedaçar. Também não parecia que seu poder havia diminuído. Provavelmente porque ele nunca havia explorado completamente o potencial de seu núcleo de mana. Ele fechou os olhos novamente e se concentrou. Desta vez, ele podia sentir cerca de 10 runas cercando seu núcleo de mana, a primeira já começando a rachar. Enquanto ele sondava seu núcleo repetidamente, a primeira finalmente rachou completamente e sibilou, libertando uma parte de seu núcleo de mana. Damon sentiu instantaneamente uma pequena onda de poder. Ao mesmo tempo, sentiu claramente uma tensão no corpo. Acho que é só uma questão de tempo até que os outros também desmoronem. Ele observou as runas por mais algum tempo antes de recuperar a consciência. Seu corpo estava curado. Sua alma estava curada, e sua mente havia retornado a um estado de calma. Não era isso que ele esperava obter com esta provação ou esta busca, mas era mais do que suficiente para lhe dar uma chance de lutar até encontrar algo sólido. Obrigado. Ele deu um pequeno aceno com a cabeça, sem nenhuma intenção específica. A mulher velada finalmente olhou para ele e cerrou os dentes. Então, com muita hesitação, entregou-lhe um pequeno anel preto. Adeus, bebedor de sangue. Com isso, ela também desapareceu, e Damon se viu sozinho no grande templo. Por um instante, foi como se ele pudesse ver o rei Venom novamente, mas era apenas uma miragem, e quando a imagem se dissipou, ele estava de volta ao pequeno santuário, na masmorra da missão. A voz estridente do velho ainda ecoava enquanto ele atacava a barreira do lado de fora do santuário. Blasfêmia! Blasfêmia! Como ousa entrar no templo do meu Deus? Sai daqui, seu depravado! Sai daqui agora mesmo! Damon sorriu. É bom estar de volta. Ele respirou fundo enquanto analisava seu corpo mais uma vez. Seu sorriso se alagou. É muito bom estar de volta. No momento seguinte, uma lança carmesim flamejante apareceu em sua mão enquanto o mana no ar se agitava descontroladamente. Damon só precisou dar um passo à frente e já estava do lado de fora do santuário, cara a cara com a criatura monstruosa quimérica. Ele cravou a poderosa lança carmesim flamejante bem no rosto chocado da criatura hedionda. A lança explodiu como um meteoro,
rasgando os céus, as chamas carmesim uivando de sede de sangue. A quimera monstruosa mal teve tempo de soltar um grito antes de ser consumida por uma tempestade de fogo elemental. O monstro se contorceu enquanto metade de seu corpo se derretia sob o golpe devastador. Sangue, veneno e mana corrompido respingaram nas paredes do templo. Ele tentou recuar, seus membros se debatendo em pânico irracional, mas Damon já estava acima dele. Sombras envolveram suas pernas como asas, lançando para o alto. No ar, ele se virou e lançou uma segunda lança, e o resultado foi aterrorizante. Todo o lago de lava venenosa estava queimando. Damon pousou suavemente, com os olhos brilhando levemente. Ele ergueu a mão novamente, e o mana ao seu redor obedeceu com uma velocidade assustadora. Sua força estava parcialmente selada, mas mesmo esta lasca era suficiente para dobrar o campo de batalha. Morra, seu idiota. Aliás, obrigado por me trazer aqui. Deus vampiro mais forte. Capítulo 284. Você sabe como com um único golpe, Damon partiu completamente ao meio a monstruosidade de aparência hedionda usando apenas a palma da mão direita, coberta por uma camada de energia sanguínea. Sua energia sanguínea agora tinha um leve tom esverdeado e, assim que tocou o corpo da criatura, começou a derreter sua forte carapaça. Como você pode ter essa habilidade? O rosto humano gritou enquanto os últimos resquícios de saúde do monstro desapareciam completamente. Você sabe como? Damon simplesmente riu. Ele não largou a preciosa essência sanguínea de uma criatura tão única e absorveu cada gota dela. Ding. Você matou o mestre venenoso Ouroboros. Ding. Você ganhou pontos de experiência. Ding. Você subiu de nível. Ding. Você subiu de nível. Ding. Extração de linhagem bem-sucedida. Ding. Você extraiu a habilidade geração de veneno. Ding. Você ganhou mais 2 no atributo força. Ding. Você ganhou mais 3 de resistência a veneno. Ding. Você ganhou mais 5 de afinidade com veneno. Ding. Você adquiriu 25 novos tipos de veneno. Ding. Você fez um pequeno progresso no segundo ciclo da técnica de refinamento corporal dos 9 milhões de venenos. Damon respirou fundo enquanto observava as inúmeras notificações piscando à sua frente. Ouroboros não era um chefe ou um PNJ atípico, e isso transparecia nos resultados. Ele havia ganhado muito matando o desgraçado que tentara enganá-lo e tomar seu corpo. Desta vez, a habilidade que ele havia adquirido, geração de veneno, não era tão rara ou poderosa, mas chegou em um bom momento, quando seu sangue e corpo estavam cheios até a borda com excremento venenoso. A habilidade tinha uma sinergia insana com ele naquele momento, e Damon pôde imediatamente pensar em muitos resultados úteis apenas com essa habilidade. Mas tudo isso pode esperar. Ele olhou para os degraus do santuário, onde mais algumas coisas haviam caído ruidosamente do corpo monstruoso quando Ouroboros caiu morto. Começou a recolher tudo. A primeira eram, surpreendentemente, 2 livros com aparência desgastada. Ding. Você adquiriu, Diário de Ouroboros, volume 2. Ding. Você adquiriu, Diário de Ouroboros, volume 2. Damon riu baixinho, incrédulo. Mesmo que a missão tivesse desaparecido há muito tempo e tudo não passasse de uma farsa, o mestre dos venenos ainda acabou deixando cair os itens originais da missão. Parecia que ele precisava disso para poder lançar a missão em primeiro lugar. Se esse foi o caso, então talvez também houvesse. Damon vasculhou apressadamente as inúmeras coisas que haviam caído do sujeito. Havia alguns sacos de veneno, algumas escamas de aparência estranha, possivelmente de cobras, algumas ervas, alguns frascos de poções, algumas moedas de ouro e, finalmente, uma pedra de aparência bem comum. Será que é isso? Damon pegou a pedra, apertando seus dedos em antecipação. No entanto, nada realmente aconteceu. Nem mesmo uma notificação do sistema. Damon franziu a testa. Bem, tanto faz. Ele já havia ganhado muito com aquela viagem, então não se importava muito. Ele ficou um pouco decepcionado porque esperava que a última recompensa também aparecesse magicamente, a variante da pedra filosofal. Afinal, a missão foi concedida e os outros itens apareceram. Este também não deveria aparecer? Damon pensou por um momento e então olhou ao redor. Ele não tinha coragem de sair dali sem antes procurá-lo direito. Se a masmorra fosse reiniciada ou algo do tipo, ele poderia perder o item precioso para sempre. Damon imediatamente convocou Elina novamente e, em seguida, seu clone das sombras.
Colocando seus dois subordinados para trabalhar, ele também começou a vasculhar o local de cima a baixo. Depois de um tempo, Damon parou e olhou para o lago venenoso. A maldita coisa era um grande obstáculo. Se ele conseguisse se livrar dela de alguma forma, talvez pudesse procurar coisas melhor. Ele a encarou por um momento e decidiu tentar algo. No campo de testes, ele conseguiu absorver o veneno daquele orbe, então ele também deveria conseguir absorver esse líquido. Pelo menos um pouco. Damon agachou-se à beira do lago venenoso, o líquido verde escuro borbulhando como uma poção nociva vinda do inferno. Só a fumaça já era suficiente para fazer Elina sibilar de raiva. Mas Damon não se moveu. Seus olhos se estreitaram. Ele estendeu a mão direita e tocou levemente o lago agitado. A superfície do lago imediatamente começou a se agitar como um mar tempestuoso. No momento seguinte, começou a reagir quando o líquido subiu e engoliu sua mão completamente. Ding! Você ganhou mais um de resistência a veneno. Ding! Você ganhou mais um de resistência a veneno. Ding! Você adquiriu um novo tipo de veneno. Ding! Você fez um pequeno progresso no segundo ciclo da técnica de refinamento corporal dos 9 milhões de venenos. Ding! Você ganhou mais um de resistência a veneno. Ding! Você ganhou mais um de afinidade com veneno. Ding! Você adquiriu um novo tipo de veneno. Ding! Você fez um pequeno progresso no segundo ciclo da técnica de refinamento corporal dos 9 milhões de venenos. Ding! Você adquiriu um novo tipo de veneno. Ding! Você fez um pequeno progresso no segundo ciclo da técnica de refinamento corporal dos 9 milhões de venenos. Damon soltou um assobio enquanto uma notificação após a outra começou a chegar sem pausa, como uma cachoeira interminável de bênçãos venenosas. Seu braço emitia um brilho verde fraco, o veneno sincronizado com sua corrente sanguínea. Jatos espessos de veneno verde continuavam a jorrar do lago em sua direção. Espiralavam em direção à palma da mão estendida, serpenteando em sua corrente sanguínea, penetrando em seus músculos e nervos como serpentes curiosas. O tempo passou lentamente enquanto ele continuava a absorver o líquido aos poucos. Depois de alguns minutos, Damon balançou a cabeça. Aquilo não ia dar certo. Ele precisava acelerar a coisa. Ele começou a tirar as roupas e outros objetos do corpo e rapidamente ficou nu. Sem hesitar, pulou direto no lago turvo e venenoso. Deus vampiro mais forte. Capítulo 285. Aquele porco está morto há muito tempo. No momento em que o corpo de Damon mergulhou no lago, o veneno reagiu violentamente. As águas venenosas surgiram como uma entidade viva, erguendo-se em gavinhas e chicoteando ao redor dele como se tentassem consumi-lo por inteiro. Mas em vez de dor ou decadência, Damon sentiu algo completamente diferente: êxtase. Seu sangue ferveu, mas não de raiva. De poder e satisfação. Ele poderia muito bem ter pulado em uma piscina de água medicinal. Aquilo tudo era como um tratamento de spa. No início, várias notificações continuaram a aparecer rapidamente na frente dele, e depois diminuíram a velocidade, mas elas continuaram chegando. Depois de toda a fraqueza, do julgamento e de tudo mais que acontecera, Damon decidiu ir com calma e aproveitar um pouco o relaxamento. Fechou os olhos e flutuou com um pequeno sorriso no rosto. Enquanto isso, do lado de fora da masmorra, Elora andava de um lado para outro nervosamente, suas vestes carmesim esvoaçando no ar estagnado. Seus olhos afiados, normalmente tão calmos e frios, agora tremulavam de frustração e inquietação. A cada poucos segundos, ela olhava para a entrada da ruína venenosa, como se esperasse que ela expelisse Damon. Ele está lá dentro há muito tempo, ela murmurou. Ele está muito fraco no momento. Eu nunca deveria ter saído. Ao lado dela, Cleoton bufou friamente. Não invente desculpas para a fraqueza e não seja tão dramática. Ele é apenas mais um lorde arrogante que se meteu em encrenca e agora não consegue sair. Calhe a boca. Elora fervia de raiva. Calhe a boca, sua traidora de merda. A única razão pela qual te deixei viva até agora é para que você possa se redimir voltando lá e fazendo tudo o que puder para proteger o nosso senhor. O peito voluptuoso da vampira subia e descia enquanto ela fervia de raiva de cima a baixo. Cleoton cerrou o maxilar, seus olhos vermelhos se estreitaram em fendas. Por um instante, pareceu que ia atacar, mas não o fez. Em vez disso, deu uma risada baixa e amarga e se virou, fitando a entrada da masmorra. Você está delirando se acha que eu me importo com redenção, murmurou ele. E você é um completo lunático se acha que ele ainda está vivo.
Aquele desgraçado provavelmente morreu há muito tempo. Virou comida de inseto ou se tornou parte daquele sujeito assustador. HMM. Não sei o que será mais divertido. Keltorn virou-se para a masmorra e riu novamente. Esqueça isso. Seria mais divertido se ele se tornasse parte daquele sujeito assustador. Assim, uma parte dele ainda permaneceria viva e sua alma sofreria por toda a eternidade. Ele uivou com uma risada maníaca enquanto imaginava aquela cena repetidamente. Elora não se mexeu. Simplesmente levantou uma das mãos e apontou-a diretamente para o peito de Kael'thorn. Uma onda de magia sanguínea percorreu seus dedos, formando uma lança carmesim irregular que pairou no ar, pulsando com intenção letal. Diga mais uma palavra, Kael'thorn, disse ela, com a voz baixa e afiada como o fio de uma adaga. Mais uma palavra e eu arranco sua língua, espeto ela na parede e faço você comê-la de olhos arregalados. A risada de Kael'thorn morreu abruptamente. Seus lábios se curvaram em um sorriso irônico, mas ele sabiamente não disse mais nada. Em vez disso, recuou com uma reverência sarcástica, as mãos erguidas. Ao seu comando, alta senhora leal a um cadáver. Elora só abaixou a mão quando ele já estivesse a uma boa distância. Então, com a respiração trêmula, virou-se mais uma vez para a entrada. Seus olhos ardiam de preocupação, o maxilar tenso de um medo que ela não ousava expressar em voz alta. Então, finalmente, ela não aguentou mais e inventou uma desculpa esfarrapada. Posso estar desobedecendo às ordens diretas dele, mas preciso ir e transmitir uma mensagem importante a ele. Então, isso se sobrepõe às ordens dele. Ela resmungou algo e correu novamente para a mesma masmorra, sabendo muito bem que havia perigo de vida lá dentro. Kael'thorn zombou. Que tolo. Por que manter tamanha lealdade a um rato que, no fim das contas, só serviu a si mesmo? Todos os nobres são apenas lixo hediondo disfarçado de alguém a quem vale a pena se curvar, concluiu com um sorriso irônico, a voz carregada de desdém. Os olhos de Kael'thorn brilharam com uma diversão sombria. Ele ficou ali sozinho, observando Elora desaparecer nas ruínas venenosas. O vento uivava fracamente através das pedras estilhaçadas da borda externa da masmorra, mas Kael'thorn permaneceu imóvel, de braços cruzados. TCH. Que os dois apodreçam, então, murmurou. Um é um fanático delirante e o outro é apenas um porco inchado. O mundo respiraria melhor sem nenhum deles. Mas depois de alguns minutos, ele soltou um suspiro e decidiu voltar mesmo assim. Que se dane. Estou curioso demais. Preciso ver com meus próprios olhos a cara daquele porco gritando preso àquela coisa assustadora. Com um brilho maligno nos olhos, ele também correu de volta para o portal da masmorra. Estou te dizendo. Ele já está morto. Kael'thorn riu alto enquanto corria pelas muitas camadas da masmorra, sua voz ecoando por toda parte. Suas ações estavam definitivamente denunciando a presença deles e arruinando a única chance que tinham de pegar o monstro de surpresa, mas ele não dava mínimo para isso. Aquela vagabunda que vai em frente e morra, não se importa. Sua risada cruel ecoou alto pelos andares da masmorra quando ele finalmente chegou ao andar mais baixo. Assim que chegou, uma forte explosão soou quando Elora rompeu as rochas que bloqueavam a entrada para o último andar. Kael'thorn derrapou e parou no momento em que os destroços do feitiço de Elora acabaram de cair. Poeira e névoa venenosa se espalharam. Seu sorriso irônico se alargou enquanto ele avançava, lento e deliberado, seus olhos se adaptando à penumbra que se movia. Que entrada dramática, zombou ele, com a voz alta o suficiente para se sobrepor ao estrondo das consequências. Por que tanto drama por causa de um porco morto? No entanto, assim que Elora ficou paralisada, ele também parou abruptamente, com os olhos arregalados e o queixo caído no chão. Deus vampiro mais forte. Capítulo 286. Há quanto tempo não nos vemos? Faz tempo que não nos vemos. Damon acenou casualmente para seus dois seguidores enquanto nadava alegremente no lago venenoso, que mais parecia uma piscina naquele momento. Uma grande parte do lago estava visivelmente desaparecida. Elora piscou, estupefata. Sua boca abriu, fechou e depois se abriu novamente, como se tentasse encontrar as palavras certas. Você está vivo. E nadando. Nisso. Ela finalmente deixou escapar, apontando para o lago agora meio vazio que ainda irradiava uma aura mortal forte o suficiente para derreter a maioria dos seres vivos. Damon sorriu e nadou de costas preguiçosamente pelo líquido viscoso e brilhante. Vivo, melhorado e me divertindo muito, disse ele, enquanto a água sibilava suavemente contra sua pele como uma fera ronronante domada. Sério,
Vocês dois deveriam experimentar o melhor tratamento de desintoxicação do multiverso. Kaiotor não encarou, boquiaberto. Que diabos é você? Murmurou, quase para si mesmo. Não pretendia que fosse uma pergunta, mas algo nos olhos de Damon respondeu de qualquer maneira, algo antigo, primitivo e terrivelmente não humano. Damon deu de ombros, ainda flutuando preguiçosamente. Você sabe como é. Coisas comuns de vampiros. Ah, e, a propósito, obrigado pela preocupação, acrescentou, lançando um sorriso irônico a Kaiotor. Agradeci especialmente todas as palavras gentis que você gritou do outro lado da masmorra. Realmente me animaram. Kaiotor engoliu em seco, nervoso. Damon parou e cutucou a orelha direita com o dedo, limpando-a casualmente. Essa coisa se espalha por todo lugar. Ah, é mesmo. Onde eu estava? Você estava dizendo algo sobre eu estar morto. Kaiotor deu um passo involuntário para trás. Você só pode estar brincando. Damon riu. Mas não disse mais nada depois disso. Ele achou que poderia de alguma forma ganhar a confiança daquele cara, ou talvez houvesse algo escondido ali, mas parecia que ele só atraiu problemas desnecessários para si mesmo. Não havia necessidade de complicar as coisas. Ele poderia simplesmente retornar ao salão de sangue depois disso e dispensá-lo. Quanto a Kaiotor atacá-lo agora. Damon sorriu. Isso também era ótimo. Seu corpo transbordava de poder, e ele não se importava com um oponente à altura para testá-lo. Ele sorriu, desafiando o sujeito a desafiá-lo, mas Kaiotor deu mais um passo para trás e ficou parado, em silêncio, com a cabeça baixa, imerso em pensamentos. Seu olhar parecia procurar a enorme criatura monstruosa que aparentemente havia desaparecido da face da terra. Como algo assim poderia ser derrotado tão facilmente por alguém como ele? Kaiotor não entendia enquanto observava a cena atordoado, seu cérebro tentando entender a situação. Enquanto ele olhava para Damon, a outra parte também olhava para Damon, mas por razões muito diferentes. Elor engoliu em seco ao observar o corpo nu e impassível nadando sem esforço na piscina mortal e turva. Seus olhos estavam arregalados, completamente obcecada pelo corpo magro e musculoso que parecia ter algum tipo de tatuagem. Ela lambeu os lábios enquanto observava a cena à sua frente. Aos seus olhos, não havia nada mais sexy do que um vampiro que conseguia lidar com veneno com tanta naturalidade. Que homem bonito. Que físico poderoso. O jovem Lorde Vampiro era apenas um acólito de sangue, mas ainda assim era capaz de lidar com tudo tão esplendidamente. Que homem capaz. Quão poderoso o Lorde se tornaria quando realmente evoluísse para níveis mais altos. Ela soltou um suspiro ao pensar nisso. Damon arqueou uma sobrancelha ao notar que o olhar atordoado de Elora se demorava um pouco demais. Você está bem aí? Perguntou ele com um sorriso irônico. Estava de bom humor, então provocou a mulher. Quer se juntar a nós para um mergulho? Elora engoliu em seco, seus olhos parando especialmente em uma parte específica que parecia estar inchada de tanto alimento. Damon de repente se sentiu completamente nu. O olhar da mulher o arrepiava. Tudo bem, chega. Você está me fazendo sentir como um pedaço de carne. Virem-se e olhem para a parede, vocês dois. Hora de uma reflexão tranquila. Preciso de pelo menos uma hora ou mais para terminar com as coisas aqui. Damon fechou os olhos e tentou relaxar um pouco mais, mas tinha coisas demais para fazer para se manter despreocupado. Primeiro, decidiu abrir a tela de status para verificar sua condição atual. Estava extremamente curioso sobre suas novas estatísticas. Com o celo e tudo mais, ele precisava saber o quanto seu progresso e suas estatísticas estavam ferrados. Só havia tempo para relaxar. Ele precisava se preparar para o que viria a seguir. Damon soltou um suspiro e abriu a tela de status, esfregando os olhos e torcendo para que as coisas não ficassem tão ruins. Deus do sangue, classe, despertar primordial, caminho de classe indisponível espécie, Bloodborne raça, acólito de sangue, variante, linhagem ancestral fragmentada. Refeito de status, instabilidade da linhagem, 100 dias, arma da alma, Blooddragon, bloqueado, títulos, matador de coelhos, ceifador de bananas, primeiro despertador, matador de Bromundi, ceifador solo, pilar fundador de sangue, preso por fogo e sangue, mestre do massacre, vencedor de ataque de purificação, matador divino, matador sagrado, bebedor pesado, matador dracônico, exército de um homem só, lorde vampírico, nobre, senhor do castelo de sangue, núcleo de mana primordial nível 70 facção,
escuros saúde, 100.000 mana, 1.000.000 vitalidade, 1.050 resistência, 1.500 força, 1.200 inteligência, 1.250 agilidade, 1.700 sorte, 25 pontos de estatísticas disponíveis, 200 Damon soltou um longo assobio. Poxa, murmurou ele, piscando para a tela, sem entender como algo assim poderia ser verdade. Não é à toa que sinto que poderia perfurar um dragão. Essas estatísticas eram completamente ridículas. Ele sabia que tinha ganhado muito com a batalha de purificação, mas que números eram esses? Mais importante, que raio de mana era essa? 1.000.000 de pontos de mana. Ele tinha um total de 1.000.000 de pontos de mana. Como isso era possível? Se seu núcleo selado era tão poderoso, então qual era a capacidade de seu núcleo real? Um sorriso lento se espalhou pelo rosto de Damon. Ah, sim. Isso serviria. Isso era mais do que suficiente para ele se recompor e entender toda essa situação de desequilíbrio. Deus vampiro mais forte. Capítulo 287. O que você diz? Logo, mais uma hora se passou e o grande lago de águas venenosas, agitadas e turvas, foi reduzido a um mero pequeno lago. Damon estava deitado silenciosamente no lago, tentando ao máximo se familiarizar com seu novo núcleo de mana. Atrás dele, Elora tentou não espiar novamente. Ela estava falhando. A mulher, descaradamente, lançou vários olhares e continuou a engolir em seco, enquanto suas coxas se apertavam com força. Kelton, por sua vez, havia afundado numa posição sentada à beira da piscina, com os braços cruzados firmemente, o maxilar se contraindo de vez em quando, como se estivesse reprimindo 1000 maldições. Ele estava em plena depressão, incapaz de digerir o que havia acontecido. Mais alguns minutos se passaram e uma nova notificação chegou. Ding. Sua habilidade Arquivos de Sangue subiu de nível. Ding. Sua habilidade Arquivos de Sangue foi modificada. Ding. Agora você pode armazenar líquidos venenosos, Min. 50% de energia sanguínea, como parte dos arquivos de sangue e usá-los para restaurar sua energia sanguínea. Ding. Restaurar-se com sangue venenoso aumenta a resistência passiva a ataques baseados em veneno em 30%. Ding. Você ganhou uma nova habilidade, Surto de Veneno, Onda de Veneno. Infunde temporariamente veneno armazenado em ataques para causar dano adicional e efeitos de debuff. Ah, murmurou Damon. Isso é nojento e eu adoro isso. A atualização dos arquivos de sangue seria bastante útil no futuro. Com suas novas reservas de mana e seus arquivos de sangue expandindo, suas fontes de energia agora eram quase ilimitadas. Damon deu um pequeno soco no ar, animado. O rosto de Kaioton se contraiu, imaginando o que diabos Damon estaria aprontando agora. Mas Damon ignorou completamente o sujeito e continuou a sugar até a última gota d'água envenenada. Só depois de não deixar uma única gota, ele se levantou do lugar. O vampiro, atônito, encarou a cena em choque. Aquele desgraçado absorveu tudo aquilo. Como? Por quê? Ele não conseguia entender. Como um vampiro pode ter uma capacidade dessas? Kaioton não gostou. Tinha a sensação de ter ofendido alguém que não deveria se sentir ofendido e agora era como se uma guilhotina estivesse pendurada em seu pescoço, prestes a cair a qualquer momento. Podemos ir agora. Kaioton insistiu impacientemente. Damon ignorou o sujeito mais uma vez. Ainda tenho alguns assuntos pendentes aqui. Ele então convocou Elina e seu clone das sombras e também colocou a garota safada para trabalhar, que ainda agia como se estivesse com os olhos grudados na parede. Vocês três vasculhem este lugar de cima a baixo. Há um tesouro escondido aqui e precisamos encontrá-lo, custe o que custar. O novo Damon desta vida pode ser rico e poderoso, mas o Damon original sempre foi um lutador. Ele passou muitos dias vasculhando muitos lugares na esperança de encontrar um tesouro raro, e até conseguiu muitas vezes. Naturalmente, ele ainda mantinha seus sentidos aguçados, sua pele grossa e a falta de vergonha necessária para passar horas procurando tesouros escondidos em um lugar aparentemente vazio. E esse lugar não estava exatamente vazio. Depois que as águas foram completamente drenadas, vários itens brilharam no fundo, armas e armaduras que pareciam ter sido feitas sob medida por NPCs, principalmente das categorias Sagrada e Divina. Parecia que o Mestre dos Venenos havia enganado muitos NPCs e os atraído para cá. A maior parte da substância teria se dissolvido nas águas envenenadas, restando apenas uma pequena quantidade. Isso só tornava tudo ainda mais incrível.
Damon estava com pressa, então jogou os itens dentro de seu anel espacial para verificá-los mais tarde. Ele então continuou a busca. Poucos minutos depois, chegaram duas novas mensagens. Uma de Mark e outra de Lirai. Damon abriu a mensagem de Lirai primeiro. Consegui resgatar os membros da sua família. Eles estão todos comigo agora. Fique tranquila, meu amor. Era uma mensagem pequena e simples. Damon deu um leve sorriso. Confiar em Lirai havia valido a pena. Ele ainda planejava visitá-los pessoalmente, mas isso pode esperar um pouco. Seu olhar então se desviou para a mensagem de Mark. Esta era inesperadamente enigmática. Tenho algo importante para lhe mostrar. Volte ao salão sangrento o mais rápido possível. HMMM. Damon franziu a testa. O que pode ser tão importante? Espero que aqueles idiotas não tenham mexido no meu prazo de uma semana para pagar o dinheiro. Ele fez uma careta. Bem, acho que não adianta ter pressa agora. Damon olhou para o relógio e estava quase na hora de sair. Embora pudesse permanecer no jogo o tempo que quisesse, Mark e os outros seriam expulsos. Ele decidiu continuar procurando até lá e então se desconectar brevemente para verificar como estavam todos os outros. Logo, mais algumas horas se passaram e Damon acabou não encontrando nada dentro da caverna. Ele finalmente decidiu desistir e sair dali. Acho que devo sair primeiro. Ele ativou sua tatuagem e desapareceu silenciosamente do espaço da caverna. No segundo seguinte, estava de volta ao seu castelo. Damon imediatamente ouviu a voz curiosa de La Rocha em sua mente. Como você conseguiu consertar sua alma tão rápido? Damon revirou os olhos. Você não gostaria de saber? Na verdade, talvez sim. De repente, ele pensou em algo e começou a falar com um espírito ganancioso com um sorriso no rosto. Já que você está literalmente me implorando por informações, vou compartilhar isso com você. Encontrei um frasco de poção de cura da alma junto com alguns pergaminhos antigos. Eles estão dentro do jogo e ainda não consigo mover itens livremente de um lado para o outro. Talvez, se você pudesse me ajudar com isso, eu pudesse trazer aqueles livros antigos para você e você pudesse aprender algo novo sobre cura da alma. La Rocha ficou em silêncio. Vamos lá. Eu sei que poções de cura da alma são extremamente raras. Você sabe que quer uma. E certamente alguém como você deveria ter alguns recursos para me ajudar a trazer as coisas para fora do mundo do jogo. Vamos lá. O que me diz? Deus vampiro mais forte. Capítulo 288. Agora é disso que estou falando. Damon sorriu enquanto balançava a isca, deixando a voz transbordar de inocência exagerada. É só um frasquinho inofensivo e alguns pergaminhos mofados. Nada muito valioso. Eu ficaria feliz em esquecê-los completamente, a menos que alguém esperto o suficiente me convença do contrário. La Rocha continuou em silêncio. Então está bem. Damon deu de ombros e saiu do quarto. Que pena. Minha alma está se sentindo particularmente forte. O elixir pode ser muito bom. Você pode estar perdendo algo incrível aqui. La Rocha finalmente respondeu, mas não era a resposta que Damon esperava. Você quer negociar comigo usando relíquias empoeiradas que você nem verificou ainda? Ele soltou uma risada e ficou em silêncio. Damon estreitou os olhos, mas não disse nada. Valia a pena tentar. Ele não contava com isso de qualquer maneira. Ele também tinha outras coisas em mente naquele momento. Saiu rapidamente do quarto e foi encontrar a família. Mal deu alguns passos quando um pequeno Munchkin correu e o abraçou com força. Tio. Tio. Você não vai acreditar no que aconteceu com a gente, gritou Lola, envolvendo a cintura de Damon com seus bracinhos. Damon piscou e instintivamente a pegou no colo, segurando-a enquanto ela chutava os pés de alegria. Seus olhos brilhavam, suas bochechas coradas, mas havia um tom de excitação como de alguém que acabou de sair de uma viagem assustadora e ainda tremia, mesmo rindo. O que aconteceu? Perguntou Damon, com a voz mais gentil agora, enquanto afastava uma mecha de cabelo do rosto dela. Lola se inclinou e sussurrou, estávamos em uma masmorra. Como uma masmorra de verdade. Havia correntes, aranhas e guardas realmente fedorentos. Mas então uma linda elfa, Tia Lirai, apareceu e bum! Ela queimou as portas. E então esfaqueou um homem no rosto. Ela fez um gesto de esfaqueamento e adicionou efeitos sonoros para dar ênfase. O que ela fez agora? Damon riu baixinho, em parte divertido e em parte aliviado. Ele olhou para cima, examinando rapidamente o corredor, apenas para ver o resto da família aparecendo, um por um. Sua mãe. Seu pai. Seu irmão.
Pareciam cansados e desgrenhados, mas vivos. Georgina queria descansar primeiro, explicou John, sem jeito, ao que Damon apenas riu. O que mais ele poderia esperar da cunhada? Está tudo bem. Como vocês estão? A mãe dele foi a primeira a responder, abraçando Damon e começando a soluçar. Damon, o que teria acontecido se você não estivesse lá? Estávamos todos com tanto medo. Num segundo estávamos bem, apenas cumprindo missões, e no segundo seguinte esses soldados vieram e nos prenderam na frente de todos. A expressão de Damon se suavizou enquanto ele a abraçava com força, apoiando o queixo delicadamente sobre a cabeça dela. Você não precisa mais ter medo, murmurou ele. Você está segura agora. Lamento que tenham te atacado assim. Sua mãe se agarrou a ele por mais um instante antes de se afastar, enxugando as lágrimas e tentando se recompor. Seu pai assentiu silenciosamente, com os olhos vermelhos, mas orgulhosos, e Damon retribuiu com um aceno de cabeça. Todos ainda estavam visivelmente abalados com toda a experiência. Damon só conseguia imaginar o quão terrível deve ter sido para pessoas normais serem presas por soldados intimidadores e jogadas em celas de prisão de verdade, sem nenhuma esperança de serem ouvidas. Tudo isso era por causa dele. Eles eram alvos por causa dele. O olhar de Damon ficou frio por um instante enquanto ele cerrava os punhos com força, mas depois se livrou daquilo. Não era a hora nem o lugar. Ele soltou um suspiro e então abriu um sorriso. Que tal deixarmos esse incidente para trás e aproveitarmos um pouco? Vocês estão com fome? Talvez devêssemos fazer um banquete hoje à noite. Estou com vontade de comemorar. E vocês já viram onde estamos agora? No meio de um oceano. Venham aqui. Vejam isso. Damon os conduziu pelos amplos corredores do castelo até chegarem a uma das varandas superiores. Um vento fresco soprava quando ele abriu as pesadas portas, revelando a vista deslumbrante do lado de fora. Ondas infinitas se estendiam em todas as direções, o oceano brilhando como safira derretida sob a primeira luz do sol da manhã. O céu acima estava pintado em pinceladas de dourado e carmesim, e ao longe, no horizonte, um bando de aves marinhas planava por entre as nuvens. O castelo ficava bem no meio do oceano, flutuando magicamente nas águas. Lola engasgou e correu para a beira da sacada. Uau! Onde estamos, tio? Isso é incrível. A mãe agarrou o peito, admirada, enquanto o pai observava em silêncio, visivelmente impressionado. Até Jonas subiu baixinho, lançando a Damon um olhar de admiração relutante. Você realmente construiu algo aqui, hein? Damon deu um sorriso irônico. Eu disse que estava ocupado. Damon então pensou em algo e seu sorriso se alagou. La Rocha, que tal você vir aqui com uma roupa de mordomo? Um castelo de vampiros precisa de um mordomo, sabia? Não faz parte do seu contrato me servir? Silêncio. Silêncio completo e absoluto. Mas depois de alguns minutos, um homem alto e magro saiu para a sacada, vestindo um terno elegante. Ele usava um uniforme de mordomo preto com detalhes prateados. Seu cabelo verde claro estava preso com esmero, e um monóculo repousava sobre um dos olhos. Um pano branco pendia sobre um dos braços, e ele carregava uma bandeja de prata polida com uma taça de vinho gelado. O sorriso de Damon se tornou incrivelmente presunçoso. É disso que estou falando. Ele sabia que o sujeito estava propositalmente vestido daquele jeito, de forma exagerada, só para zombar dele, mas não se importou nem um pouco e apenas riu, divertido. A expressão de La Rocha era fria e inexpressiva como uma lápide. Aproveite enquanto pode, parasita, murmurou, ardendo de raiva por dentro. Hã? O que foi isso? Você disse alguma coisa? Damon o provocou novamente. Deus vampiro mais forte. Capítulo 289. Damon ficou bastante surpreso ao ver o espírito Dunten realmente cumprindo seu papel enquanto servia vinho para todos. O humor da família melhorou imediatamente. Apenas La Rocha claramente não estava satisfeito, pois lançava olhares mortais para Damon de vez em quando. Ah, por favor, Damon dispensou-o com um gesto, pegando o vinho. Você ama isso tanto quanto eu. Olhe para você. Você está praticamente brilhando de elegância. Faltava alguma coisa neste castelo, e era claramente você. Johnny piscou ao ver o mordomo e se inclinou para sussurrar, aquele é um servo que você chamou? Damon assentiu com um sorriso. Sim, algo assim. La Rocha, sem hesitar, curvou-se o suficiente para parecer respeitoso, embora seu olhar revelasse séculos de sarcasmo reprimido. Devo começar a preparar o banquete, mestre. Claro.
Mal posso esperar para ver suas habilidades culinárias. Damon deu um tapinha na bunda do rapaz enquanto se virava, o que fez a veia na testa de La Rocha pulsar. Na verdade, espere um segundo. Eu tenho uma ideia. Damon virou o vinho de uma só vez e, de repente, abriu suas asas de sangue para todos verem. Uma onda de suspiros de espanto irrompeu por todos os lados enquanto as asas forjadas em sangue se abriam atrás dele. Essas são tão legais. Lola tentou alcançar uma das asas, mas Damon já estava no ar. Ele mergulhou abruptamente no oceano e desapareceu. Todos ficaram boquiabertos, em choque. Tio? Gritou Lola, correndo até a beirada da sacada e espiando as ondas. Para onde ele foi? Ellie. Ele simplesmente pulou. John encarou, o queixo ligeiramente aberto. Por favor, me diga que foi de propósito. La Rocha soltou um suspiro sofrido, como se estivesse pessoalmente ofendida pelo toque dramático. Claro que sim. Ele faz tudo como se estivesse tentando fazer um teste para uma ópera celestial. No momento em que a família começava a entrar em pânico, o oceano abaixo começou a girar e borbulhar. Um momento depois, um vórtice carmesim explodiu da superfície, e Damon disparou de volta ao ar, suas asas brilhando com a água do mar e rastros de energia sanguínea seguindo atrás delas como estrelas cadentes. Ele sobrevoou o castelo em voltas amplas, sorrindo como um louco, antes de finalmente planar e pousar perfeitamente no corrimão da sacada. Tchau, declarou ele, com os dois braços esticados dramaticamente. Um monte de peixes caiu no chão. Lola bateu palmas como se tivesse acabado de presenciar o maior número de circo do mundo. Seu pai piscou rapidamente e então assentiu uma vez, impassível. Nada mal. Sua mãe, ainda segurando o peito, murmurou algo sobre causar-lhe um ataque cardíaco. La Rocha fez uma careta. Devo cozinhar isso agora. Damon ergueu uma sobrancelha e sorriu. Bem, você é o mordomo, não é? E a cozinha é seu domínio. Mostre-nos o que você tem, mestre das tripas de peixe. La Rocha olhou para a vida marinha caída espalhada pela sacada e seu humor piorou ainda mais. Ele resmungou algo sobre como porcos não entendem a grandeza aí, então, a contragosto, recolheu todos os peixes com apenas um aceno de mão. Ele então lançou um olhar fulminante para Damon, capaz de gelar o sangue. Sou um artefato antigo forjado na fornalha de uma estrela moribunda, não um cozinheiro de algum resort de praia. Damon deu de ombros. Se não quer me servir pessoalmente, então traga mais garçons e garçonetes. Eu não pedi para você me servir pessoalmente. Quer dizer, mesmo que esteja escrito assim no contrato. Vou preparar a refeição, disse La Rocha com os dentes cerrados e desapareceu. Perfeito, Damon bateu palmas. Tenho certeza de que está apimentado. Enquanto La Rocha saía furioso com o peixe flutuando atrás dele, Damon se virou para os outros. Agora vamos comemorar de verdade. Tudo bem? Aquele homem bonito não pareceu muito satisfeito, perguntou sua mãe. O rosto de Damon se contraiu. Sim. Sim. Foi. O que todo mundo está fazendo aqui? Katy sorriu quando ele entrou na sacada, deslumbrante como sempre. Ela estava radiante, elegante e relaxada, com os cabelos escuros caindo em cascata sobre os ombros e os olhos brilhando com um leve toque de vermelho. Mark estava logo atrás dela. Você. Pulou no mar. Asas de sangue, respondeu Damon, orgulhoso, abrindo-as um pouco mais e flexionando-as. Além disso, você é bem-vindo para o jantar. Katy riu baixinho e se pôs ao lado de Lola, despenteando seus cabelos. Virou-se para Damon com um sorriso provocador. Então, qual é a ocasião? Porque o show real e os frutos do mar. O sorriso de Damon se suavizou. A família voltou. Todos estão seguros. É. Acho que eu só queria compartilhar o que construí com todos vocês. Talvez me exibir um pouco. Mas principalmente. Seu olhar se voltou para os pais, depois para John, depois para Katy e Mark. Principalmente, só queria ficar um pouco com vocês. Talvez eu fique fora por um tempo depois disso. O sorriso de Katy ficou mais caloroso, e ela sentiu, caminhando até Damon e sentando-se ao lado dele. Das profundezas do castelo, o som inconfundível de panelas quebrando ecoou fracamente, seguido por um grito enfurecido de La Rocha. Damon riu baixinho. E nosso chefe já está trabalhando duro. Katy riu. Mark sentou-se silenciosamente ao lado deles, e a família se sentou e começou a conversar. O clima era muito animado, e logo a varanda fervilhava de risadas. Pouco tempo depois, uma explosão repentina ecoou na cozinha,
seguida pelo grito furioso e abafado de La Rocha. Damon caiu na gargalhada, erguendo o copo em direção à parede da cozinha. A família. E ao nosso relutante gênio culinário. Que ele não queime o castelo esta noite. Todos ergueram seus copos, um de cada vez. Até Lola imitou todos, erguendo seu copo de suco. La Rocha finalmente trouxe algo e, para surpresa de todos, o sabor era muito bom. Se o peixe tivesse mais mana, eu poderia ter feito melhor. Ele fez uma careta e saiu do lugar para tentar a sorte na cozinha mais uma vez. O cara era claramente um perfeccionista e tinha que ser o melhor em tudo o que fazia. Bom saber, Damon riu baixinho. Deus vampiro mais forte. Capítulo 290. O que há com ela? O banquete continuou a todo vapor, com mais pratos aparecendo, cada um mais absurdamente elegante que o anterior. Um prato vinha guarnecido com flocos de ouro comestíveis, outro tinha uma pequena esfera flutuante de molho que estourava na língua como uma bolha infundida de mana. La Rocha não os serviu pessoalmente após a primeira rodada. Ele havia conjurado uma série de figuras elegantes e sem emoção, de smoking, para fazer isso por ele, mas de vez em quando, um estrondo alto ou um murmúrio frustrado ecoava da cozinha, só para lembrar a todos que ele ainda estava trabalhando. Lola pulava alegremente de colo em colo, fazendo avaliações dramáticas de cada prato como uma pequena crítica gastronômica super animada, muitas das quais faziam todo mundo cair na gargalhada. Por fim, os pratos foram todos retirados e os estômagos e corações de todos estavam cheios. As risadas se acalmaram, transformando-se em sorrisos calorosos e conversas suaves enquanto o céu começava a mudar, lançando sobre a varanda tons de lavanda pálido e pêssego. O oceano, calmo e infinito, refletia o céu como um sonho pintado, e a brisa salgada carregava o mais tênue aroma do banquete que acabara de acontecer. Damon encostou-se no corrimão da sacada, com uma taça de vinho balançando frouxamente entre os dedos, embora já estivesse vazia há muito tempo. Ao lado dele, Katy apoiou a cabeça em seu ombro, os olhos semicerrados em um torpor tranquilo. Mark estava sentado com as pernas esticadas, estranhamente relaxado, enquanto Lola se encolhia como uma gatinha satisfeita no colo da mãe, finalmente exausta. Johnny rabiscava algo distraidamente em um guardanapo, e até o pai deles havia tirado os sapatos, apoiando os pés com um grunhido de satisfação. Quando o primeiro raio dourado de sol surgiu no horizonte, Damon inspirou lentamente, deixando o silêncio se estender. Agora, isto, murmurou, este é o tipo de lembrança que eu quero guardar. Só família. Só manhã. Só a paz. Katy não disse nada. Apenas sorriu. Não precisava. Seus dedos roçaram suavemente nos dele, suas mãos repousando lado a lado no corrimão de mármore, os mindinhos mal se tocando. Katy se sentiu satisfeita. Infelizmente, todas as coisas boas chegam ao fim. Um pequeno e inocente petisco apareceu de repente ao lado de Damon. Tio, podemos trazer a tia Lirai aqui na próxima vez? Quero mostrar esta vista a ela. Acho que ela vai adorar. Tia Lirai. Quem é essa? Katy riu e pegou Lola no colo, esfregando o nariz dela no da pequena. Lola sorriu de felicidade. Ah! Você ainda não a conheceu, Katy? A tia Lirai é o anjo mais lindo do mundo. Damon começou a suar. É mesmo. O sorriso de Katy congelou por um instante enquanto ela olhava de Lola para Damon, uma única sobrancelha se erguendo com a precisão de uma lâmina sendo desembainhada. Seu tom permaneceu agradável, até provocador, mas seus olhos, aquelas piscinas avermelhadas e brilhantes, de repente adquiriram a quietude de um lago congelado. O anjo mais lindo do mundo, hein? Damon começou a suar ainda mais. Lola, abençoada seja sua mente alheia, apenas assentiu entusiasmada. MHM. Ela tem cabelos prateados brilhantes e orelhas pontudas e é muito, muito bonita. Sim, você já mencionou isso. Katy estava claramente se controlando, mas o diabinho não estava facilitando as coisas. A essa altura, Damon estava completamente encharcado de suor. Ele precisava fazer alguma coisa. Caso contrário, seria o fim do jogo. Katy, escuta. Você pode brincar com a Lola mais tarde. Agora precisamos ir ver como está Artemius. O velho se esforçou muito para tentar curar meu ferimento. O rosto de Katy imediatamente ficou preocupado. O que aconteceu, Damon? Quer dizer, você parece melhor agora, então decidi não te incomodar com perguntas bobas, mas agora estou preocupada. Seu ferimento foi tão grave? Damon riu sem jeito. Ele realmente precisava verificar se o Vara,
o velho em tudo o que estava acontecendo com o teste de piscina preta. Quando seu oponente oculto o atacou, aquele também foi um dos lugares que eles atacaram. Vamos caminhar e conversar. Damon começou a caminhar em direção à parte do castelo onde os membros do clã do Gelo estavam hospedados. Mark também se juntou a eles. Os três, por coincidência, encontraram Meira no caminho. Damon imediatamente olhou duas vezes, pois realmente não tinha condições de lidar com as travessuras de Aurora naquele momento. Mas, felizmente, a louca estava desaparecida. HMMM. Onde ela estava? Onde está Aurora? Damon perguntou curioso, mas principalmente para evitar algum tipo de ataque surpresa dela. Meira não respondeu imediatamente. Olhou com uma expressão estranha por um instante e depois retrucou. Por que você está procurando por ela? Damon imediatamente acenou com a mão como um louco antes que mais mal-entendidos se instalassem. Não. Não estou procurando por ela. Só queria saber se ela estava bem. Sim, ela está bem. Ela está no meio de alguma coisa e ainda não saiu. Meira então se afastou sem dizer mais nada. Ela também parecia extremamente exausta. Tem um pouco de peixe se você quiser comer, Kat gritou para ela, mas Meira simplesmente foi embora. O que houve com ela? Kat parecia preocupada. Damon deu de ombros. Cada um tem sua própria merda. Deixe pra lá. O grupo chegou à ala onde os membros do clã do Gelo estavam hospedados. Artemis havia ocupado o quarto principal, e Damon sabia exatamente onde ele estava. Eles se aproximaram e bateram suavemente na porta. Na segunda batida, Silvara abriu a porta rapidamente e encarou Damon, sem entender nada, por um minuto antes de voltar à realidade. A gente devia conversar lá fora. O vovô ainda está descansando. Damon assentiu e eles foram para outra sala. Silvara sentou-se no sofá majestoso da sala, acariciando distraidamente a linda estampa floral da capa da almofada com a mão. O avô ajudou vocês? Perguntou ela baixinho. Damon sorriu. Claro. Sem ele, sinceramente, eu não teria me recuperado totalmente. Bem, quase uma recuperação completa, mas ele decidiu guardar essa parte para si. Silvara assentiu. Fico feliz. O avô disse que ele só precisa de mais alguns dias de descanso e que ficará bem. Então você não precisa se preocupar com ele. Obrigado por assistir. Até a próxima. Solen Irmãos. Solen Irmãos.